A gente está aqui na DEAN, a gente vai conversar com a delegada Ana Caroline sobre os abusos, né, doutora? Eu queria que a senhora explicasse, doutora, Sim. como é que a estatística que está acontecendo aqui em Paraupebas. Tá. Bom dia. Então, o estupro de vulnerável é ter conjunção carnal, e aí conjunção carnal nós temos especificadamente pênis e vagina, ou qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menores de 14 anos. E aí o Código Penal não especifica que tem que ser mulher, gênero feminino, pode ser homem também, tá? E eu vou explicar o que é atos libidinosos diversos da conjunção carnal. São toques, são carícias nas partes íntimas, né? Sexo oral, coito anal, então tudo isso configura atos libidinosos. Então qualquer pessoa que tem esse tipo de comportamento, essa conduta com menor de 14 anos, estará cometendo um crime de estupro de vulnerável. Esse ano foram instaurados 105 inquéritos policiais de estupro de vulnerável do período de janeiro a agosto, ao dia 31 de julho de 2020, né? Então, chega uma estatística de 15 estupros de vulneráveis por mês, instaurados aqui pela Delegacia da Criança e do Adolescente. Gente, isso que significa que a cada 2 dias, uma criança ou adolescente menor de 14 anos procura a delegacia vítima de estupro de vulnerável. Isso é um dado alarmante, assustador, né? Fora as outras vítimas que ainda os pais, os responsáveis, não procuraram a delegacia. Então, foram representados, né, mais de 20 pedidos de prisão preventivas neste período de janeiro a final de julho pela Delegacia da Criança e do Adolescente, e a gente está cumprindo à medida que a gente vai localizando o agressor, tá? Certo. Foram instaurados também pela DEACA 3 crimes de estupro, e aí configura estupro manter conjunção carnal ou atos libidinosos diversos da conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça quando a vítima é maior de 14 anos. E aí tem que ter no tipo penal a violência ou a grave ameaça. E foram instaurados 2 inquéritos policiais de importunação sexual, tá? Então, quando a gente vai fazer uma estatística, um diagnóstico sobre o abuso sexual na cidade de Paraupebas, a gente tem que pensar que a cada 2 dias uma vítima procura a delegacia porque sofreu algum tipo de violação sexual, tá? Desses crimes, desses inquéritos que foram instaurados, 60% são crianças menores de 12 anos, né? Então, é um dado muito assustador. As nossas crianças estão desprotegidas, e desses 60%, 90% dos abusos sexuais estão ocorrendo dentro de casa. A casa, que seria o local seguro para as nossas crianças, se tornou o ambiente mais perigoso para elas, né? Dentro da casa, como eles ocorrem dentro do ambiente doméstico e familiar, aplicamos também a Lei Maria da Penha, que protege, quando a vítima é do gênero feminino, nós aplicamos a Lei Maria da Penha, né, que também protege essa mulher. Então, caso o agressor a gente não consiga a prisão preventiva dele, ou caso o agressor depois consiga um habeas corpus, quando a gente aplica a Lei Maria da Penha, a gente consegue que seja aplicada medidas protetivas de urgência para impedir que esse agressor se aproxime da vítima. Doutora, desses casos que as pessoas abusam sexualmente dos adolescentes, aconteceu o caso aqui em Paraupebas que ela engravidou. Qual é o procedimento da pessoa se engravida um adolescente? E como é que é esse sistema de abuso? Pergunta. Até um mês atrás, quando o abuso sexual resulta em uma gravidez,
não era necessário nenhum boletim de ocorrência. Bastava a vítima procurar a unidade hospitalar, relatar que tinha sido vítima de abuso sexual, que seria encaminhado para o aborto humanitário. Chama-se aborto humanitário, é um direito de todas as vítimas de abuso sexual que do abuso resultou-se gravidez, né? Com uma nova portaria da Organização de Saúde, do Conselho Federal de Medicina, salvo engano, passou a determinar a notificação compulsória para a autoridade policial. Então, quando essa vítima procurar a unidade hospitalar vítima de abuso sexual e desse abuso originou gravidez, o hospital comunica à autoridade policial para que a gente instaure um inquérito policial e investigue sobre este abuso sexual, na tentativa de localizar o agressor. Porque, veja bem, muitas crianças sofrem um abuso sexual no ambiente doméstico e familiar, e essas mães, por diversos motivos, predominantemente é a dependência financeira do agressor, elas não conseguem se desvencilhar desse laço familiar, e as nossas crianças continuam dentro de casa com o abusador. Por isso também a necessidade de notificar a autoridade policial quando isso acontecer, para que a gente consiga proteger essa criança, se preciso for, até retirá-la do ambiente doméstico e familiar e colocar numa família extensiva ou, em último caso, até em abrigo. Já fizemos isso inúmeras vezes com o apoio do Conselho Tutelar, principalmente quando a mãe não dá credibilidade para a criança, não acredita que a vítima sofreu um abuso sexual, e aí a gente retira ela do ambiente doméstico e familiar e coloca em família extensiva ou, em último caso, no abrigo, porque essa criança precisa de ser protegida até que a gente consiga prender o agressor. Porque, veja bem, o ideal é tirar o agressor da sociedade e não a criança do seio familiar. Mas, infelizmente, a nossa realidade é que a gente tem muitas mães que não dão credibilidade para os filhos com um pedido de socorro, ou por causa da dependência financeira ou dependência emocional, elas não desfazem o laço familiar e as crianças continuam sofrendo abuso. Veja bem, isso não sou eu que falo, são estudos, é a literatura que fala. A criança, quando ela sofre um abuso sexual e ela rompe o silêncio, esse rompimento de silêncio é um pedido de socorro. Se nós não dermos credibilidade, voz a essa criança e ampararmos ela, acolhermos e retirarmos ela do ciclo da violência, essa criança ela vai sofrer abuso sexual até ela conseguir a emancipação dela ou até ela sair de casa, só que daí pra frente calada, porque o abusador ele tem um domínio psicológico sobre a vítima, ele ameaça a vítima, ele faz a vítima acreditar que ela é responsável pelo abuso sexual que ela está sofrendo. Então as crianças relatam muito aqui, ele falava para eu não contar para a mamãe ou para a vovó, porque senão ela ia me bater, que ninguém ia acreditar em mim. Eles tentam desqualificar, destituir a palavra da vítima, o pedido de socorro dela, fazendo com que ela acredite que se ela pedir ajuda, se ela romper o silêncio, ela vai ser responsabilizada pelo ato. Doutora, já aconteceu um caso desse de gravidez de adolescente? Sim, já tivemos adolescentes aqui, inclusive de 9 anos, grávida e que já estava, salvo engano, na 18ª semana de gestação e que foi encaminhada para Santa Casa em Belém para realizar o aborto humanitário. Tá ok, obrigado.